Ela nunca imaginou que aceitaria trabalhar num lugar onde até o vento parecia guardar segredos. Mas quando a vida empurra alguém contra a parede, até uma mansão abandonada pode soar como salvação. Clara estava prestes a descobrir que certos lugares não ficam vazios, apenas silenciosos demais. Depois que perdeu o emprego na cidade e foi despejada do pequeno quarto que dividia com uma colega, Clara passou dias procurando qualquer oportunidade que lhe permitisse continuar respirando. O dinheiro acabava, as contas se acumulavam e o desespero começava a moldar suas escolhas. Foi num daqueles anúncios improvisados, preso ao vidro sujo de uma cafeteria, que ela encontrou a vaga. Precisa-se de funcionária para serviço fixo. Local afastado, pagamento adiantado, um número de telefone e nenhuma outra explicação. O anúncio parecia suspeito, mas o pagamento prometido era mais do que ela ganharia em um mês. Assim mesmo, uma sensação incomodava suas costas, como se a simples leitura daquelas palavras a tivesse colocado num caminho sem volta. Ainda assim, quando alguém está faminta e cansada demais, a esperança se torna uma ponte frágil. E Clara atravessou. A pessoa do outro lado da linha atendia sempre com voz baixa, apressada, como se tivesse medo que alguém escutasse. Perguntou se ela tinha disposição, se sabia limpar, se não tinha medo de lugares antigos. A última pergunta a deixou desconfortável, mas Clara respondeu que não, mesmo sabendo que era mentira. O emprego foi confirmado em menos de 3 minutos. Sem entrevista, sem detalhes, sem exigências. Além de: vem amanhã ao fim da tarde. A estrada é longa. Quanto antes chegar, melhor. Clara passou a noite acordada. Empacotou suas poucas roupas, guardou o anúncio no bolso e se despediu da cidade com a sensação de estar abandonando um abrigo em troca de um precipício. A cada quilômetro percorrido, as construções diminuíam. A estrada ficava mais estreita e a paisagem tomava um ar que ela não conseguia definir, se era bucólico ou assustador. Árvores antigas cercavam tudo, retorcidas como mãos, tentando alcançar o céu cinzento. E, por algum motivo, a temperatura parecia cair mais rápido ali. O motorista da condução, um homem calado, de bigode ralo e olhos cansados, não conversou quase nada, apenas advertiu, no momento em que ela desceu: esse lugar não é bom ficar sozinha, mas se pagam bem. Fazer o quê? Vai com Deus. E acelerou antes mesmo que ela fechasse a porta. Frente dela, ocupando uma colina inteira, estava a mansão, enorme, escura e tão velha que parecia carregar o peso de gerações. O portão de ferro enferrujado rangia com o vento, mas estava destrancado. Era estranho. Tudo parecia abandonado demais, mas havia pegadas recentes na terra. Não de animais, humanas. Uma trilha de passos ansiosos, como se alguém tivesse caminhado apressado, indo e voltando do mesmo ponto. Clara engoliu seco e respirou fundo. A casa parecia observar sua aproximação, como se cada janela fosse um olho e cada cortina de poeira uma pálpebra meio aberta. A porta principal estava entreaberta, como se tivesse sido deixada assim de propósito, ou como se alguém tivesse entrado recentemente e não se importado em fechar. Atravessar aquela porta foi como cruzar um limite invisível. O cheiro de madeira úmida e veludo velho tomou seu rosto. O hall era imenso, e embora tudo ali estivesse coberto de poeira, uma coisa destoava. As escadas foram limpas recentemente. Não polidas, não bonitas menos. Mas havia marcas de alguém que passou um pano por ali há pouco tempo. Quem? E por quê? A casa era supostamente abandonada. Seu coração bateu forte ao ouvir um som distante. Não sabia se estava vindo do andar de cima ou das profundezas da casa. Apenas um ruído abafado, quase como um mugido ou uma respiração. Ela não teve certeza. Quando chamou por alguém, sua voz ecoou e voltou para ela, reforçando a impressão de que nada naquele lugar queria ser acordado. Um papel estava preso na mesa do hall, com sua letra inclinada e rápida. Clara, subi. Volto logo. Vá para o quarto do fundo e aguarde instruções. Não abra a porta trancada.
Nunca. A mensagem não tinha assinatura. E a frase final parecia mais uma ameaça do que um aviso. Ainda assim, ela precisava do emprego. Precisava do dinheiro. Precisava de algo para agarrar antes de afundar completamente. E foi por isso que avançou. Mas conforme caminhava pelos corredores silenciosos, sentia uma presença que não sabia nomear. Algo que não vinha de dentro da casa, mas da própria estrutura, menos, como se as paredes respirassem. A cada passo, a luz parecia diminuir. O ar ficava mais pesado. A mansão parecia se fechar atrás dela, estreitando seu caminho. E enquanto caminhava, algo chamou sua atenção. Uma porta antiga, diferente das outras. Não era apenas velha menos, era reforçada, com trancas internas e marcas profundas na madeira, como se algo tivesse arranhado desesperadamente dali de dentro. Era essa, a porta, a única trancada. A que mandaram ela nunca abrir. E, inexplicavelmente, Clara sentiu que do outro lado, alguém sabia que ela havia chegado. Se você chegou até aqui, já deixa seu like, comenta de onde está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa história. Clara ficou encarando a porta reforçada por vários segundos, sentindo uma inquietação que não vinha apenas do medo do desconhecido, mas de algo mais profundo, quase instintivo. Era como se o próprio corpo tentasse afastá-la dali, enquanto a curiosidade puxava na direção contrária. A madeira escura parecia ter absorvido décadas de segredos, e as marcas arranhadas denunciavam que aquilo não era apenas um quarto esquecido. Havia história ali. Havia peso. Havia algo esperando. Mas ela desviou o olhar. Tinha uma instrução clara, e por mais firme que fosse sua vontade de entender o que estava acontecendo, precisava manter o emprego. Então, seguiu pelo corredor estreito, que parecia mais longo do que deveria, como se a casa alterasse suas medidas conforme ela caminhava. O silêncio em alguns trechos era tão absoluto que Clara mal escutava seus próprios passos, enquanto em outros parecia ouvir coisas que não sabia se eram reais ou apenas ecos distorcidos da antiga estrutura. Quando finalmente chegou ao quarto do fundo, encontrou uma porta semiaberta e um cheiro leve de incenso queimado. Dentro, havia uma cama arrumada, um criado mudo, uma cômoda antiga e uma lareira apagada. O ambiente era simples, mas pelo menos estava limpo. Muito mais limpo do que o resto da casa. Na cama, havia uma roupa dobrada, uma blusa de tecido grosso, uma saia longa escura e um avental. Parecia um uniforme. Ao lado, um bilhete curto. Vista isso, aguarde-me ao amanhecer. Clara respirou fundo, sentindo que algo naquela mansão parecia adiantá-la, como se a casa soubesse mais sobre ela do que deveria. Vestiu a roupa devagar. O tecido era áspero, frio contra a pele, e parecia feito sob medida, o que a deixou ainda mais desconfortável. Quem preparara aquilo? E por que seu tamanho estava tão certo? Quando terminou de se trocar, sentou-se na beira da cama e percebeu que havia outro papel parcialmente escondido sob o travesseiro. Não estava dobrado com cuidado, como o outro. Parecia ter sido colocado ali com pressa, como se alguém tivesse medo de ser visto. Clara puxou o papel devagar, e o coração acelerou ao ler as palavras rabiscadas. Se ouvir alguém sussurrar seu nome esta noite, não responda. Ela deixou o bilhete cair no chão. O ar ficou mais pesado. Seu estômago se revirou, e por um instante, desejou que tudo aquilo fosse apenas uma brincadeira de mau gosto. Passaram-se minutos, em que ela apenas ficou parada, tentando raciocinar. Talvez fosse apenas uma forma de amedrontar a nova funcionária. Talvez alguém tivesse o hábito de pregar peças. Talvez não. Nada ali parecia descontraído. Nada naquele lugar tinha energia de brincadeira. A casa parecia sempre observar, sempre escutar. O sol desapareceu por completo, atrás das janelas, e a penumbra tomou o quarto. Clara decidiu acender a vela ao lado da cama. A chama vacilou 2 vezes antes de se estabilizar, como se estivesse hesitante em habitar aquele espaço. A luz amarela dançava nas paredes,
e criava sombras que pareciam se mover sozinhas, esticando-se e contraindo-se, conforme a vela balançava. Ela estava quase pegando no sono quando ouviu passos, não no corredor. Dentro do quarto, passos suaves, lentos, perfeitamente ritmados. Como se alguém estivesse caminhando de um canto ao outro. Clara congelou. Suas mãos tremeram, e ela prendeu a respiração, ao perceber que a vela oscilava com mais força, como se algo passasse ao lado dela e movimentasse o ar. Os passos cessaram de repente, e no silêncio absoluto que se seguiu, ela ouviu um som que quase fez seu coração parar. Uma voz baixa, arranhada, cheia de algo que ela não conseguia identificar, chamando seu nome. Clara. Rara. A primeira sílaba saiu arrastada, quase como se a voz estivesse tentando imitar um humano, mas não dominasse completamente a forma de falar. Ela apertou os olhos, abraçou o próprio corpo e tentou lembrar do aviso do bilhete. Não responda. Não responda. Não responda. A voz voltou. Agora do lado da cama. Clara mordeu a língua para não gritar. O ar parecia congelado. Uma sombra se moveu perto da porta, mas ela não teve coragem de erguer o olhar para confirmar. A vela quase se apagou. Seu corpo inteiro tremia, e a única coisa que conseguia fazer era repetir para si mesma que precisava aguentar até amanhecer. Só até amanhecer. Só até alguém aparecer. A voz se afastou, vagarosa, como se estivesse sendo puxada para fora do quarto. Depois, silêncio. Um silêncio tão total que os próprios batimentos do coração dela pareciam altos demais. Ela não dormiu o resto da noite. Quando o primeiro raio de luz atravessou a janela, Clara levantou devagar, com as articulações rígidas pela tensão. Olhou ao redor, procurando algum sinal físico do que havia acontecido. A vela havia queimado até a metade. A porta estava exatamente como antes. Nada mudara, mas o bilhete caído no chão agora tinha uma marca estranha, como se alguém tivesse arrastado um dedo úmido sobre as letras, borrando parte da frase. Antes que ela pudesse decidir o que fazer, alguém bateu na porta. Uma batida seca, impaciente. Clara engoliu seco, ajeitou a roupa e abriu a porta com hesitação. Do lado de fora estava uma mulher magra, de cabelos presos num coque apertado, vestida de preto da cabeça aos pés. Seus olhos eram pequenos e fundos, e seu rosto carregava uma expressão que Clara não soube definir se era cansaço ou desconfiança. "Você é Clara?" perguntou a mulher, sem se apresentar. Clara apenas assentiu. "Ótimo. Temos muito trabalho." Mas antes, a mulher lançou um olhar rápido para o corredor, como se certificasse de que estavam sozinhas. "Preciso deixar uma coisa muito clara. Nesta casa, existem regras, e a mais importante delas é sobre o cômodo trancado. Você não se aproxima dele. Nunca. Por nenhum motivo." Clara tentou perguntar por quê, mas a mulher ergueu a mão bruscamente, silenciando-a. "Quanto menos você souber, mais tempo ficará viva aqui dentro." E, sem esperar a resposta, virou-se e começou a caminhar, esperando que Clara seguisse. A história estava apenas começando. Clara seguiu a mulher em silêncio pelos corredores longos demais, tentando disfarçar o tremor nas mãos. A cada passo, sentia como se a casa absorvesse seu calor, drenando algo dela, tornando-a mais lenta, mais pesada. As paredes eram úmidas, cobertas de um papel de parede desbotado, que parecia ter sido instalado antes mesmo de sua família existir. O chão rangia sob os pés das duas, e o som ecoava, como se a casa fosse oca por dentro. Depois de alguns minutos, chegaram a uma sala que parecia ter sido usada como cozinha muitos anos atrás. Havia uma mesa robusta de madeira, potes antigos, um fogão a lenha e ferramentas penduradas pela parede. A mulher apontou para um balde com água e um pano duro. "Comece limpando daqui." Sua voz era firme, sem paciência. "Depois eu lhe mostro o resto." Clara assentiu, tentando manter a expressão neutra, apesar da exaustão que sentia depois da noite anterior. "Posso perguntar seu nome?" arriscou. A mulher hesitou por um segundo.
como se não estivesse acostumada a perguntas. Seus olhos escuros se estreitaram. Helena. Nada mais. Sem sobrenome. Sem explicação. Clara começou a limpar a superfície da mesa, tentando afastar pensamentos da noite anterior, mas sua mente insistia em repassar a voz que a chamara no quarto. As sombras que se moviam. E o curioso fato de Helena ter mencionado ficar viva como se aquilo fosse uma tarefa difícil ali dentro. Era apenas uma casa. Velha. Sim. Assustadora, claro. Mas ainda uma casa. Ou era o que ela queria acreditar. Enquanto esfregava a madeira impregnada de poeira e cheiro de mofo, ouviu passos. Desta vez no corredor, bem ao lado da porta da cozinha. Passos lentos, arrastados, diferentes os de Helena. A mulher tinha uma passada rápida, dura. Aqueles passos eram cuidadosos, como se a pessoa não quisesse ser percebida, ou como se não soubesse bem como caminhar. Clara parou o movimento das mãos, segurou a respiração e olhou para Helena, esperando alguma reação. Mas Helena continuava organizando alguns potes sobre o balcão, como se não tivesse ouvido nada. Você ouviu? Clara perguntou. Baixa? Não, respondeu Helena de imediato, sem virar o rosto. Mas a maneira como seus ombros tensionaram denunciou a mentira. Os passos se aproximaram da porta e pararam ali. Clara sentiu os cabelos de sua nuca arrepiarem. Era como se alguém estivesse encostado do outro lado, apenas ouvindo. A porta se moveu 1 milímetro. Quase imperceptível. Um toque leve, como uma garra, arranhando a madeira. Helena virou-se tão rápido que o ar pareceu cortar. Seu rosto endureceu. E ela correu até a porta, empurrando-a com força e trancando-a por dentro. O som seco da tranca ecoou pela sala, como um aviso. Clara deu um passo para trás. O que é isso? Perguntou, trêmula. Helena respirou fundo e passou a mão pelo rosto, como se estivesse carregando muito mais do que devia. Regra número 2. Nunca fique perto das portas do corredor principal quando estiver sozinha. Sua voz saiu baixa. Eles escutam você. Eles quem? Helena abriu a boca para responder, mas conteve as palavras. Passou a tranca novamente, certificando-se de que estava firme, e virou-se com expressão amarga. Vamos continuar. Quanto menos você perguntar, melhor. Clara cerrou os dentes, mas engoliu a irritação. Precisava daquele emprego. Precisava entender o que estava acontecendo. O medo era grande, mas a necessidade era maior. As horas passaram lentas, e Helena a orientou em cada tarefa. Polir o chão da sala de jantar, limpar janelas que davam para um jardim morto, organizar livros empoeirados na biblioteca. A mansão parecia nunca terminar. Cada cômodo estava carregado de memórias silenciosas, como se tudo ali estivesse preso no tempo, aguardando alguém para acordá-las. Enquanto trabalhavam, Helena não conversava, mas ocasionalmente olhava para Clara como se estivesse avaliando sua resistência, não apenas física, mas emocional. E a cada olhar, algo não dito pairava no ar, como se a mulher carregasse segredos demais e dissesse de menos. Quando foram até o segundo andar, Clara observou que o corredor parecia mais escuro do que deveria, mesmo com a luz fraca que atravessava janelas altas. As portas alinhadas eram todas iguais, exceto por uma no fim do corredor. A porta trancada, a mesma porta, com arranhões profundos. Helena olhou para ela rapidamente como se temesse que, ao encarar por mais de um segundo, algo respondesse. Ene. Ou pare, ordenou ela, apertando o braço de Clara. Apenas siga. Mas Clara, por um segundo, viu algo, uma sombra por baixo da porta. Não era grande o suficiente para ser uma pessoa, nem parecia humana. Era irregular, como se algo estivesse se arrastando atrás da madeira. O som veio logo depois, um sussurro abafado, quase um chamado. Um murmúrio sem palavras, mas com intenção. Clara desviou o olhar imediatamente, o coração batendo tão rápido que doía. Seguiu Helena até o quarto que deveriam limpar, tentando afastar a sensação de que algo naquele cômodo sabia seu nome antes mesmo que ela chegasse a casa. As horas passaram,
E finalmente, o dia começou a escurecer. Helena se despediu de forma brusca, dizendo que precisava verificar algo no porão, antes de encerrar o expediente. E você? Clara perguntou. Fico onde? No seu quarto, Helena respondeu. Não saia. Não olhe pelas janelas. Não desça escadas. Não responda a ninguém depois que o sol se pôr, nem mesmo se parecer comigo. Clara congelou. Como assim? Parecer com você? Helena respirou fundo, hesitou, e finalmente disse. Esta casa. Tenta imitar o que você teme encontrar. Ela aprende você. Aprende seu tom de voz. Aprende seus passos. É por isso que você precisa reconhecer, não pelo som, mas pela hora. Se for noite, não é humano. Nunca. E foi embora, deixando Clara sozinha, no corredor. Quando chegou ao próprio quarto, fechou a porta, encostou a testa na madeira, e tentou entender o que Helena quis dizer. Com a casa, aprende você. Mas antes que pudesse refletir, ouviu algo no fim do corredor, um sussurro. Baixo. Arranhado. Chamando seu nome novamente. E agora, batidas suaves na porta trancada, como se alguém menos, ou algo, estivesse ficando impaciente. Clara ficou imóvel no batente do próprio quarto, as costas apoiadas na madeira fria. O sussurro no fim do corredor parecia uma teia fina, que se estendia pela casa inteira. Menos silencioso, insistente, um convite venenoso para o erro. A batida na porta trancada repetiu-se, mais forte agora, como se algo estivesse perdendo a paciência e começasse a testar as regras. Ela ouviu um arrastar leve, como se unhas raspassem a superfície de metal. Não eram passos comuns. Havia uma pressa contida naquele som, quase infantil, misturada com uma pressa de predador. Clara apertou os dedos contra o corpo, tentando respirar devagar. Repetiu mentalmente a ordem que Helena lhe dera. Não responda. Nem mesmo se parecer comigo. Nem mesmo se chamar por seu nome. Era simples. Praticamente uma fórmula. E ainda assim, a vontade de abrir, de atender, de saber, crescia com uma força que doía. Um vento frio passou pelo corredor, mesmo com as janelas fechadas. A luz nos quadros tremeluziu por um segundo, projetando sombras que pareciam ondular. Alguém ou algo batia, mais uma vez. E por um momento, a voz que sussurrara antes voltou. Desta vez mais clara, filtrada por uma tristeza que parecia real. Clara, diferente das primeiras vezes, havia agora uma pontada de urgência. Clara sentiu seu corpo inteiro inclinar-se para a porta. Não por livre e espontânea vontade, mas como se seus músculos obedecessem a uma ordem externa. Lutou contra isso. Mordeu o lábio, até sentir o gosto de sangue. Não abriria. Não responderia. Não daria a atenção que aquilo exigia. O som mudou. Passou de sussurro para um gemido baixo, quase humano. Logo após, um som delicado, como o de uma chave tocando no metal. Bateu contra o revestimento da madeira um som que sugeria: eu tenho a chave. Eu posso abrir. Mas quem falava? Quem empunhava uma chave? Clara ergueu os pés e aproximou-se da fresta da porta o suficiente para cuspir uma sombra pelo vão, mas sem mostrar-se. Com cautela, apoiou o ouvido e tentou ouvir por cima do ruído do próprio coração. Do outro lado, não havia sopro de respiração humana. Havia um zumbido fino, um eco de milhares de pequenas coisas vibrando. E, misturado a isso, uma voz novamente, agora assumindo pedaços do timbre de Helena, das cadências do dono do bigode que a trouxera, imitando fragmentos de conversas que Clara não deveria saber. Clara, abre. Sei que tá aí. Eu só quero ajudar. Sou eu. Era Helena, ao mesmo tempo que não era. A fala tinha os cortes certos, mas faltava alguma coisa. A irregularidade do calor humano, a pausa natural entre as palavras. A incerteza. Aquilo não respondia por dentro. Aquilo ensaiava. Clara recuou, respirando com força. A cabeça latejava.
Tentou se lembrar do número do telefone que a trouxera ali, dos rostos que vira no hall. Procurou alguma ancoragem menos um fato simples que pudesse usar para se manter são. Lembrou-se do bilhete inicial. Não abra a porta trancada. Nunca. A frase parecia escrita com tinta de advertência nas paredes de sua mente. Os batidos cessaram. Um silêncio pesado encheu o corredor. Clara pensou que finalmente tinha vencido a batalha de se manter firme. Mas então algo menor aconteceu, um clique fino, um ruído quase imperceptível. Veio da parte inferior da porta trancada, como se algo se tivesse encaixado. Ela ficou em alerta máximo. Havia uma fenda entre o assoalho e a porta, pequena e antiga. Provavelmente sempre existira. Clara, sem pensar em consequências, aproximou-se devagar. Curvou o corpo e colocou o rosto a centímetros do chão, como se pudesse ver através da brecha. Do outro lado, justo no limite daquela fenda, havia uma pequeníssima lâmina de luz, menos como se alguém tivesse acendido uma vela num espaço estreito. E havia também um pedaço de tecido preso ao vão, uma fibra que se agitava levemente. Clara inspirou e quase recuou. Sentiu um cheiro amortecido de poças antigas, algo entre ferro e chá estragado. E, tão próximo que poderia tocar com a ponta do nariz, ouviu um som fino, quase inaudível. O tilintar de metal no metal. Alguém mexia com correntes pequenas. Com o coração batendo descompassado, ela pressionou mais o rosto contra a madeira. O espaço permite ali ver apenas 1 centímetro do interior. Ali, uma sombra movimentava-se em padrões que não lembravam a marcha humana. Uma mão pequena podrida de surreira passou pelo vão e arranhou a madeira, deixando uma trilha de pó que voltou a cair no assoalho do corredor do lado de fora. A una era longa, quebradiça, e algo sob a pele parecia translúcido, como se um brilho doente viesse de dentro. Clara praguejou baixinho. A vontade de arrancar a porta e correr não vinha apenas de medo, mas também de uma curiosidade feroz. O que estava preso ali, que precisava daquela porta com tantas travas? Quem ou o que? Ela tentou recuar sem fazer ruído, mas a madeira antiga gemeu sob seu pé. Do outro lado, a mão parou. Silence. Um ar gelado passou e levou consigo um fio de sussurro. Ajuda. Não me deixem, ela prometeu. A voz era ainda mais infantil que antes. Tinha pânico dentro, e esse pânico cortou Clara. Não sei se era genuíno. Não sabia se devia ser genuíno. A confusão, no peito, cresceu. E, no entanto, no centro de tudo, havia uma advertência clara que ecoava em sua cabeça. Helena havia dito para não abrir. O aviso era tão direto quanto perigoso. Ignorá-lo poderia ser fatal. A campainha distante soou então, não a da entrada principal, mas uma que vinha do interior da casa, como se algum mecanismo antigo despertasse. Era um som mecânico. 3 toques curtos e uma pausa. A sequência fez com que Clara lembrasse, com nitidez, do papel que encontrara sob o travesseiro, menos aquele que dizia para não responder se ouviu alguém chamar seu nome. A casa, concluía ela, não precisava apenas imitar vozes. Podia simular pedidos, lembranças, até memórias. Era uma máquina de atrair. E a porta trancada era seu coração. Mesmo assim, a mente de Clara rodopiava entre alternativas. Talvez aquilo lá dentro fosse vítima, inoculpado. Talvez alguém humano estivesse preso injustamente. Talvez abrir fosse libertação. Ou talvez fosse um erro que não poderia ser desfeito. Em segundos, uma imagem infantil, uma criança presa, mãos sujas, olhos esbugalhados. Menos apareceu e tornou-se real demais para ignorar. Ela recuou do vão, sentindo náusea. A opção mais segura parecia estar em esperar alguém de confiança, menos Helena, Álvaro, até o homem do bigode. Mas depois do que ouvira, Helena não parecia simplesmente alguém para confiar. Era alguém que escondia a própria atenção. Confiar nela parecia tão arriscado quanto confiar num sussurro atrás da porta. Clara tomou uma decisão tensa e inesperada.
Procuraria por pistas que pudessem confirmar alguma coisa antes de qualquer contato com o interior do cômodo. Se havia uma chave, deveria haver rastros. Se havia correntes, talvez houvesse marcas no chão. Se havia uma voz infantil, talvez alguém a tivesse punhado num caderno, numa nota, em um objeto esquecido. O perigo era alto, mas a indecisão matava mais. Ela saiu do quarto devagar, como um ladrão, e caminhou pelo corredor que levava até a escada, menos sempre atenta a qualquer som. A mansão parecia mais acordada agora, como se o chamado tivesse despertado criaturas adormecidas. O piso rangeu sob seu peso, e as paredes responderam com ecos que soavam como risadinhas abafadas. No fim do corredor, perto da base da escada para o porão, algo a fez parar de repente. Marcas no chão recentes, como se algo pesado tivesse sido arrastado para longe. As marcas seguiam em direção ao laboratório da casa menos um cômodo, onde, segundo Helena, raramente se entrava. A trilha parecia ter sido feita por correntes metálicas que raspavam a madeira, deixando sulcos escuros no assoalho. Clara seguiu as marcas com os olhos até uma porta entreaberta. Apenas um fio de luz escapando por baixo. Ela encostou a mão na maçaneta e sentiu o frio profundo que vinha de dentro. O metal da maçaneta estava gelado como ferro ao ar livre. Numa manhã de inverno, hesitou, lembrando-se do bilhete. Não abra a porta trancada. Mas essa porta não era do cômodo proibido. Era outra, possivelmente ligada ao mesmo sistema. Talvez fosse a rota de acesso às chaves. Talvez um depósito, onde guardavam correntes e brinquedos quebrados. A respiração de Clara tornou-se curta. Empurrou. A porta cedeu num ranger lento, revelando um cômodo onde havia caixas, ferramentas e um velho armário metálico. No chão, um pedaço de pano vermelho estava amassado, manchado. Próximo dali, no canto, uma corrente curta estava enrolada, com um cadeado aberto ao lado, recém-aberto, com marcas frescas no metal. Havia também uma etiqueta rasgada, amarelada pelo tempo, onde se lia apenas metade de uma palavra: Hans. Seu estômago apertou. Hans. Podia ser parte de Arrancho, Arana, Frank, ou parte de trancado com as letras arrastadas. As possibilidades se multiplicavam. Puxou a corrente. E presa a ela, encontrou algo que fez suas mãos tremerem. Um pequeno pingente infantil, com uma foto minúscula dentro. Ao aproximar, reconheceu um rosto desconhecido. Um menino de cabelos claros, com um sorriso cortado pela poeira. Alguém havia tatuado o pingente com uma data. Anos atrás. A foto mostrou um tom de vida que não combinava com o silêncio daquela casa. Clara sentiu as bordas de sua coragem afiar-se. Aquilo mudava as coisas. Não era apenas imitação. Havia memórias reais ali dentro, objetos que pertenceram a pessoas que existiram. E o pingente, como um fio solto numa tapeçaria empoeirada, era uma linha de verdade que podia ligar a casa ao que quer que estivesse atrás da porta trancada. Ela guardou o pingente no bolso em silêncio. Ao virar-se para sair, sentiu novamente o sopro de uma voz menos mais longe. Agora, como se algo tivesse recuado e retomado fôlego, menos murmurando seu nome, no corredor superior. Clara, Ven, sussurrou a casa. Clara apertou os dentes. Sabia que estava no limite. A cada pista, a tentação de descobrir aumentava. E a cautela diminuía. Entretanto, algo tinha ficado claro. A mansão não apenas prendia coisas. Ela colecionava lembranças e as usava como isca. E no centro daquela coleção, havia um lugar que havia sido isolado por motivos que ninguém ali queria comentar. Em voz alta, a decisão não estava mais apenas entre abrir ou não abrir. Estava entre saber o suficiente para agir com alguma chance, ou permanecer na ignorância e ser conduzida por ordens que talvez escondessem intenções piores. Clara saiu do laboratório, fechando a porta devagar. Levou o pingente com ela e, pela primeira vez desde que entrara na casa, percebeu que não seria apenas uma funcionária ali dentro. Seria também investigadora menos por necessidade, por medo e, estranhamente, por uma sombra de compaixão que sentira
ao ver aquela foto infantil. Ao subir de volta para o corredor do segundo andar, ouviu passos apressados. Não eram mecanizados como os anteriores. Eram passos humanos, decididos. Halgem, Bina. E vindo em sua direção, menos no corredor onde a porta trancada estava, menos Helena, apareceu com o rosto pálido, respirando com dificuldade, como se tivesse corrido. Encontrou alguma coisa? Perguntou ela, sem rodeios. Clara segurou o pingente no punho, como uma arma e uma confissão, ao mesmo tempo. Achei isto menos, murmurou. Está ligado ao quarto trancado? Helena olhou para o objeto por um instante, e seus olhos endureceram de uma forma que Clara nunca vira antes. A mulher respirou fundo, fechou as pálpebras por um segundo, e quando as abriu, havia uma decisão tomada. Nunca menos, disse Helena, a voz baixa e cortante, menos. Nunca toque em nada que pertença a eles. Nunca deixe que uma lembrança saia. Elas chamam por quem as toca. A frase soou como uma sentença. Clara sentiu o ar sumir por um tempo. Ela queria perguntar mais. Queria forçar a verdade. Queria perguntar sobre aquela mão que vira pela fenda. Sobre a corrente. Sobre o pingente. Mas Helena empurrou sua mão, fazendo-a recuar. Deixe isso comigo. Foi tudo. E, em seu tom, havia um aviso e um pedido, assinado com medo. Clara hesitou, mas concordou. Entregou o pingente, porém seu dedo roçou a superfície fria do metal e ficou com uma marca de sujeira. A partir daquele toque, sentiu uma vibração tênue, quase como se a casa notasse que uma memória agora mudara de mãos. Helena guardou o pingente em seu colete e virou-se, decidida. Vá para seu quarto. Não saia. Não fale com ninguém. Dorme se conseguir. Amanhã, começamos cedo. E não toque no cadeado debaixo da porta. Clara seguiu as ordens, mas não com a cabeça vazia. Ao deitar, encarou o teto e sentiu que, por trás daquele silêncio, algo se deslocava como se o próprio ar se rearranjasse. Uma pergunta martelava em sua cabeça. Quem havia prendido aquilo? E por quê? A resposta ainda estava trancada, e algo dentro dela sabia que a chave daquela resposta estava mais perto do que todos imaginavam. Clara passou a noite inteira sem conseguir dormir. Cada vez que fechava os olhos, sentia como se algo encostasse no colchão, como se dedos invisíveis pressionassem o tecido ao lado dela. Não eram movimentos bruscos, eram toques mínimos, calculados, como se a casa quisesse se certificar de que ela ainda estava ali. O inquieto silêncio que preenchia o quarto parecia pulsar, como se a mansão respirasse lenta e profundamente por dentro das paredes. Os primeiros feixes de luz mal tocavam a janela quando Clara ouviu passos do lado de fora. A madeira do corredor gemeu baixinho menos, mas diferente dos sons noturnos, esses passos tinham ritmo, direção, intenção. Ela se levantou e abriu a porta devagar, espiando para fora. Achou que veria Helena ou o homem do bigode, mas o corredor estava vazio. Apenas o som dos passos, se afastando escada abaixo, ficando cada vez mais distantes. Clara se arrumou rapidamente, ainda com a mente pesada de pensamentos sobre o pingente, as correntes e, principalmente, a advertência de Helena. Nunca toque em nada que pertença a eles. Aquilo reverberava dentro dela, trazendo uma sensação nova. Não apenas medo, mas suspeita. Quem eram eles? Exatamente. E por que Helena parecia com Hekloste, intimamente? Ela desceu, tentando se manter atenta ao barulho da casa. A mansão tinha um jeito muito próprio de comunicar coisas, rangidos que se tornavam frases, sopros de ar que carregavam intenções, sombras que não combinavam com a posição do sol. Clara aprendeu isso rápido demais. Quando chegou ao térreo, encontrou o homem do bigode arrumando uma cesta de ferramentas. Ele olhou para ela, avaliando se ela carregava no rosto alguma percepção que não deveria ter. Dormiu bem? Perguntou ele, como se quisesse medir sua reação. Clara não respondeu imediatamente. Observou o modo como ele segurava as ferramentas, apertando o punho com força. Parecia nervoso, mas tentava esconder.
O suficiente, disse ela. Por fim, Helena pediu para eu seguir com minhas tarefas normais. Hoje, pediu que você fizesse o inventário no depósito dos fundos. Respondeu ele. Nada próximo do andar de cima. A pausa, depois da frase, dizia mais do que o conteúdo. Ele evitava mencionar o cômodo trancado. E parecia evitar até mesmo olhar na direção da escada. Era como se aquela porta tivesse sua própria força gravitacional. Uma zona proibida que fazia os moradores evitarem até pensar nela. Clara sentiu e entrou na cozinha para tomar um copo d'água. Reparou então algo estranho. Uma trilha de água no chão, como se alguém encharcado tivesse atravessado a cozinha e seguido rumo ao corredor oeste. Mas não choveu naquela manhã, nem naquela madrugada. A água estava fria ao toque, com pequenas partículas suspensas, como poeira misturada ao líquido. Clara tocou e sentiu o cheiro de ferrugem. Não era água comum. Seguiu a trilha, sem fazer barulho. A trilha levava à porta que dava para o quintal. Mas a porta estava trancada por dentro. A maçaneta estava molhada, como se alguém tivesse segurado nela com a mão completamente ensopada. Mas ninguém teria saído pela porta a menos ela mesma verificar a corrente no trinco. Então a água vinha de dentro. Vinha de alguém ou algo que circulou pela casa durante a madrugada. Clara voltou para suas obrigações, mas seu coração já pulsava num ritmo inquieto. Quanto mais tentava focar no trabalho, mais ecoava dentro dela a sensação de que a casa observava cada gesto seu. E observava mesmo. Às vezes, quando ela passava por uma porta, ouvia o som mínimo de algo deslizando para longe, como se estivesse se escondendo entre as frestas. Quando limpava as estantes, objetos mudavam de posição. Quando piscava, uma cortina tremia sem vento nenhum. No depósito, Clara encontrou caixas antigas com etiquetas rasgadas, sacos cheios de roupas mofadas e uma pilha de brinquedos quebrados menos bonecas sem olhos, carrinhos metálicos enferrujados, peças de madeira que pareciam ter sido esculpidas à mão. Essa pilha chamou sua atenção. Parecia recente demais. Ao tocá-la, ouviu o som de algo metálico tilintando dentro de uma caixa. Abriu e encontrou um conjunto de pequenas ferramentas antigas. Algumas com dentes pontiagudos, outras com hastes longas e finas, instrumentos que não reconhecia completamente. No fundo da caixa, havia uma chave. Não uma chave comum. Era longa, pesada, com um desenho esculpido em espiral e uma marca gravada perto da base. A marca era idêntica à que ela tinha visto no cadeado do laboratório e também se parecia com um símbolo no pingente do menino. Clara segurou a chave por alguns segundos, sentindo um leve tremor percorrer seu braço, como se um pulso atravessasse o metal. Aquilo mexeu com ela de um jeito desconfortável. Era como se a chave estivesse viva de repente. A porta do depósito fechou sozinha. A batida foi forte o suficiente para sacudir a poeira das prateleiras. Clara girou o corpo, assustada, mas encontrou apenas o corredor vazio. A maçaneta girara sozinha. Ela correu até a porta e tentou abri-la. Trancada. O ar dentro do depósito ficou pesado, úmido. Uma névoa leve parecia se formar nos cantos. Era como se o ambiente estivesse tentando se condensar ou se fechar sobre ela. Clara sentiu o cheiro forte de madeira molhada e ferrugem. No silêncio, ouviu algo atrás de si. Um arrastar lento. Muito lento. Como se algo sem pernas estivesse sendo puxado pelo chão. O som vinha da pilha de brinquedos. Ela respirou fundo, engolindo o medo. Virou-se lentamente. Os brinquedos estavam caídos como antes, mas agora, um dos carrinhos estava deslocado, virado para ela. Não estava assim antes. Embaixo dele, algo brilhava. Clara puxou e encontrou um segundo pingente, desta vez de uma menina. Era semelhante ao do menino, mas com um rosto diferente. A mesma sujeira impregnada, a mesma vibração, fraca ao toque. A porta atrás dela destravou com um clique seco. Clara saltou para fora, fechando a porta sem olhar para trás. Seu peito arfava. Guardou o pingente no bolso e começou a andar rapidamente para longe do depósito. No corredor, o homem do bigode surgiu de repente fazendo-a se assustar. Aconteceu alguma coisa aí dentro? Perguntou ele, a voz tensa. Ouvi o barulho daqui.
Clara hesitou. Poderia contar sobre a chave, o pingente, a porta que trancou sozinha. Poderia contar tudo, mas havia algo no olhar dele que a impediu. Ele sabia demais, e parecia que estava medindo tudo o que ela fazia. Nada demais, respondeu Clara, tentando soar convincente. A porta bateu. O homem do bigode não pareceu acreditar, mas não insistiu. Apenas disse: se ouvir qualquer coisa diferente, não vá atrás. A casa não gosta. A frase o traía. Ele falava como se a casa fosse uma criatura, não um espaço físico, como se a mansão tivesse vontade própria menos e regras próprias. Clara percebeu que todos ali sabiam muito mais do que diziam, e que ela estava sendo empurrada por um jogo que não entendia. Mais tarde, Helena chamou Clara na sala principal. A mulher parecia ter dormido menos ainda do que Clara. Seus olhos estavam vermelhos, mas não de choro, de vigília, como se tivesse passado a madrugada inteira acordada, escutando a casa respirar. Precisamos conversar, disse Helena. E você precisa me dizer a verdade. Entrou em algum cômodo que não devia? Clara sentiu a garganta fechar. Helena não perguntou com raiva, perguntou com medo. O tipo de medo que faz alguém perder o chão. Clara lembrou do pingente no bolso. Lembrou da chave no depósito. Lembrou da trilha de água. Lembrou da mão pela fenda. Tudo parecia se conectar em um padrão obscuro que ela ainda não conseguia decifrar. Eu vi coisas estranhas, menos admitiu. Mas não entrei no quarto trancado. Helena assentiu lentamente. Sentou-se numa poltrona antiga e passou as mãos pelo rosto. Eles estão ficando agitadiços, menos murmurou. A casa está abrindo caminhos que não deveria. Não era para isso acontecer agora. Clara tentou segurar a curiosidade, mas falhou. Helena, quem são eles? A mulher ergueu os olhos, com um cansaço tão profundo que parecia vir de décadas. Não posso te dizer. Não ainda menos respondeu, mas posso te dizer isto. A porta trancada não guarda um monstro. Ela guarda uma consequência, e se alguém libertar aquilo, sem entender o preço, a casa não será a única a sofrer. Clara não entendeu completamente, mas sentiu algo. Helena falava de verdade. A verdade que podia machucar, ou matar. A verdade que a casa escondia por trás das paredes. Quando ia responder, algo aconteceu no andar de cima. Um baque forte, como se um móvel tivesse sido arremessado contra a parede. Depois, silêncio total. Clara e Helena se entreolharam, tensas. Não vá, disse Helena, mas Clara já estava subindo. Alguma coisa no andar superior finalmente tinha acordado. Clara passou o restante da noite em estado de alerta, sentada na beira da cama, olhando para a porta fechada, como se algo a qualquer momento fosse atravessá-la. O silêncio que tomou conta da mansão depois das 3 batidas era quase mais perturbador que o próprio som. Era um silêncio imóvel, pesado, como se a casa inteira tivesse parado de respirar. O vento lá fora continuava uivando, mas dentro da mansão tudo parecia morto. Ou melhor, parecia à espreita. Ela tentou se levantar e verificar se Marcela estava acordada. Mas algo dentro dela, menos algo que não parecia nem racional, disse que era melhor não sair. Que abrir a porta naquele momento era quebrar uma linha frágil que ainda mantinha segura. Clara recostou a cabeça na parede, fechando os olhos, só por alguns instantes. Mas cada vez que o sono ameaçava chegar, ela lembrava do passo arrastado no andar de cima, do barulho que vinha de dentro da casa, do jeito que a madeira parecia vibrar levemente depois das batidas, quase como um eco. Quando finalmente amanheceu, Clara não tinha dormido. Estava com os olhos pesados, a respiração curta, e o corpo doía como se tivesse passado a noite inteira correndo. Mas a luz da manhã trazia uma falsa sensação de normalidade. E Clara quase se convenceu de que tudo aquilo tinha sido exagero da própria mente. A casa parecia mais tranquila durante o dia, como se descansasse daquilo que fazia quando a noite chegava. Ao sair do quarto, sentiu o cheiro forte de café, vindo da cozinha. Marcela estava lá, como sempre, mas dessa vez, algo nela estava diferente. Os olhos estavam ainda mais vermelhos, como se também não tivesse dormido nada.
Ela não disse bom dia, apenas colocou uma xícara na frente de Clara e sentou-se, suspirando fundo. Você ouviu alguma coisa essa noite? Perguntou Marcela de repente, sem olhar para ela. Clara congelou. Não sabia se deveria dizer a verdade ou se deveria fingir que não escutou nada. Mas Marcela não parecia alguém que aceitava mentiras. Ouvi, respondeu Clara, com cautela. Parecia passos. E depois, batidas, como se alguém estivesse preso em algum lugar. Marcela fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse reunindo forças. Não era alguém, menos disse. E também não era alguma coisa... a própria casa. Clara sentiu a pele arrepiar. Marcela percebeu a reação, mas continuou falando. Agora num tom mais baixo, mais pesado. Ela reage quando alguém novo entra. Quando sente que está sendo observada. Quando algo ameaça ser descoberto. Você não devia ter subido ontem. Clara arregalou os olhos. Eu não subi, respondeu. Eu só estava passando pelo corredor. Eu escutei um barulho e parei. Marcela franziu o senho. Surpresa. A casa não faz barulhos, por nada menos, murmurou. Ela responde a movimentos, a presenças, a intenções. Talvez tenha sido isso. Talvez você tenha chegado perto demais do que não devia. Clara fechou a mão em cima da xícara quente, tentando entender. Marcela, o que tem naquele cômodo trancado? Perguntou finalmente. Era a primeira vez que ela fazia a pergunta diretamente. Marcela ficou rígida, colocou a xícara devagar na mesa e respirou fundo, evitando o olhar de Clara. Quando falou novamente, sua voz tremia levemente. Tem algo que não deve ser visto. Clara esperou que ela continuasse, mas Marcela permaneceu em silêncio. Era claro que ela não pretendia explicar mais, e cada palavra não dita aumentava ainda mais a inquietação que consumia Clara desde que chegara ali. Amanhã seguiu lenta. Clara tentava cumprir suas tarefas, mas a falta de sono e o peso do que tinha acontecido a noite anterior tornavam tudo mais difícil. Os corredores pareciam mais estreitos, as janelas mais pequenas e o ar mais pesado do que o normal. Cada vez que ela passava pela escada que levava ao andar superior, seu corpo reagia menos como se lembrasse, contra sua vontade, dos passos arrastados que ouviu. No final da tarde, Marcela pediu que Clara limpasse o salão grande do lado oposto da casa. Era um lugar que Clara ainda não tinha entrado. A porta rangia de um jeito tão profundo que parecia que havia dormido por décadas. O salão era enorme, cheio de móveis cobertos por lençóis grossos. O ar ali dentro era parado, como se ninguém tivesse pisado ali há anos. Clara começou a tirar o pó, esfregando as janelas e tentando trazer um pouco de luz para o espaço. Quanto mais ela limpava, mais percebia detalhes estranhos, menos como marcas profundas no chão. Arranhões que não pareciam feitos por móvel nenhum, e pedaços de madeira rachada que lembravam impactos fortes demais. A certa altura, ouviu um estalo atrás dela. Virou-se rápido, mas não havia nada ali. O salão estava vazio, silencioso, mas o estalo se repetiu. Depois, outro e outro, como se algo estivesse se movendo por dentro das paredes. Clara se aproximou devagar, com a respiração suspensa, tentando entender de onde vinha. Foi então que ela viu uma das tábuas da parede parecia levemente deslocada, como se tivesse sido empurrada de trás para frente. Outra tábua tremeu sutilmente, como se algo estivesse tentando sair ou entrar. Clara recuou 2 passos. A sensação era a mesma da noite anterior, algo despertando. Algo respondendo à presença dela. Algo que definitivamente não queria ser ignorado. Antes que pudesse sair do salão. Outra coisa aconteceu. Uma corrente de ar gelado atravessou o ambiente, apagando a pouca luz que entrava pelas janelas. A casa parecia ter prendido o ar mais uma vez. E então veio o som. Não era passo, não era batida, não era arranhar, era uma respiração pesada, lenta, do outro lado da parede. Clara correu para fora do salão, trancando a porta atrás de si, com as mãos tremendo. O corredor parecia mais escuro do que antes,
e a mansão inteira parecia pulsar, como se tivesse acordado de vez. Quando chegou na cozinha, Marcela estava parada no meio do ambiente, imóvel, olhando para a porta de entrada que levava ao exterior. Ele está chegando, disse, quase num sussurro. Clara não entendeu de imediato. Quem? Marcela virou o rosto devagar, e seus olhos pareciam maiores do que o normal. O dono da casa. O anúncio de Marcela caiu no ar, como uma pedrada. O dono da casa. A frase repetiu-se na mente de Clara como um sino antigo. Uma coisa que não se pode ignorar. Perguntas surgiram e se amontoaram. Por que o dono voltaria agora? Depois de tanto tempo. Quem era esse homem que mantinha tudo trancado? E menos, a pergunta que pesava mais, o que ele faria quando percebesse que havia alguém novo ali dentro? Antes que pudessem raciocinar por mais tempo, o portão rangeu do lado de fora. O som atravessou a casa como uma linha fina de metal, avisando que algo se aproximava. Passos no cascalho, a conversa distante de vozes adultas, a presença de motores cessando. Clara sentiu o corpo inteiro se enrijecer. Marcela escapou para a cozinha como se tivesse um protocolo antigo e silencioso para administrar visitas que ninguém ali desejava. Perto da entrada principal, vozes, uma delas, velha e raspada, ordenou com educação tensa. Outra respondeu com um tom mais baixo, quase submisso. Clara ficou na sombra do corredor, observando sem ser vista. O homem que entrou não era o dono que imaginara. Não um magnata barbudo, nem um velho recluso. Era um homem de aparência simples, roupa de qualidade porém gasta, olhos que pareciam enxergar camadas onde os outros viam paredes. A pele do rosto era marcada por sulcos profundos. Como mapas, havia algo quase hipnótico em seu olhar. Uma calma que não tirava a atenção nem por um segundo. Ao lado dele, um rapaz de bigode ralo, o mesmo que a trouxera no primeiro dia. Ele murmurou algo e se afastou com a postura de quem preferia não ser notado. O homem caminhou com passos medidos, como se cada degrau tivesse seu próprio peso. Não falou primeiro, apenas parou e olhou ao redor, tomando a casa como quem observa um território conhecido. Era como se reconhecesse as sombras, as marcas no assoalho, o pó fixo nos móveis. A casa respondeu a esse olhar com um leve tremor. Não hostil, mas expectante menos, como se esperasse algo que só aquele homem poderia oferecer. Marcela saiu e foi cumprimentá-lo com uma reverência contida que não combinava com sua aparência dura. O homem acenou com a cabeça, sem pressa. E então, sua atenção pousou em Clara. Ele a observou por um tempo que rendeu em segundos, como se escolhesse as palavras antes de pronunciá-las. Você é a nova? Perguntou ele, com a voz baixa e um pouco entretida. Clara sentiu, sentindo que a pergunta não era apenas para saber o nome. Era um reconhecimento, uma avaliação. Chamo-me Arthur, disse ele, finalmente, sem explicar se aquele era um nome real ou um título. Obrigado por cuidar da casa. Imagino que recebeu regras, instruções. Não é? Clara tentou lembrar as ordens que recebera desde o primeiro dia, menos as páginas de advertência enroladas como redomas dentro de sua memória. Antes que pudesse responder, o homem deu um passo à frente e ergueu a mão, como se pudesse tocar a madeira, sentir a caça. Seus dedos não se moveram, apenas pairaram sobre o ar, como se pudessem percorrer algo invisível. Arthur sorriu. Um movimento lento e estranho. E Clara sentiu seu estômago apertar. Ela está inquieta, menos murmurou. E você a despertou. Marcela empalideceu, a mão tremendo levemente, quando segurou uma xícara. O homem continuou, sem pressa. Não queria que percebesse tão cedo. Mas já que se foi impossível, precisamos ajustar. O equilíbrio. Clara não compreendeu. Equilíbrio de que? Resultado? A casa. Um ritual. Tudo se embaralhava, entre o literal e o simbólico, e aquilo a deixava ansiosa. Arthur pediu que se sentassem. Não houve formalidade, apenas aquele aceno de quem espera aceitar o peso do silêncio. Ao redor, o tempo parecia desacelerar, o ar parecia mais denso, e os relógios
C. Os OBs não pareciam marcar nada que fizesse sentido. Ele abriu a boca e contou, com calma, fragmentos de uma história que mais parecia uma confissão. Esta casa não foi apenas construída. Foi selada. Houve um tempo em que coisas vivas, coisas que não pertenciam aos quadros de família, começaram a habitar espaços entre as paredes. A princípio ninguém notou. Eram sussurros, sonhos ruins, brinquedos que se moviam. Com o passar dos anos, isso se tornou mais voraz. Começou a consumir a ordem das coisas. Enquanto Arthur falava, Clara percebeu que ele não apontava o dedo para ninguém. Suas palavras eram frias, quase clínicas. Revelava fatos, sem emoção, como se a narrativa fosse um manual de manutenção. Tentamos bani-los de formas convencionais menos, continuou. Feriados, rituais, promessas. Nada ajudava. As vozes voltavam, e com elas, as lembranças de crianças, adultos, objetos que não eram mais vivos. Então tivemos de tomar uma decisão. Isolar uma área onde o núcleo ficou. Fechar. Trancar. Colocar camadas. Cada fechadura, cada corrente, cada símbolo gravado neste cardápio de portas era um selamento. A porta que você viu tem muitas camadas. Não é uma prisão comum. É um reparo. Um reparo que exige sacrifício. Clara absorvia tudo com a sensação de que estava em um sonho que a engoliria se piscasse. Havia um mundo de implicações ali. Quem havia decidido por essas prisões? Quem pagara o preço? E quem escolhia os guardiões? Quem pagou esse preço? Perguntou ela, sem conseguir disfarçar o medo que vibrava em sua voz. Arthur olhou-a por um tempo, e o canto dos olhos mostrou que lembranças não lhe faltavam. Quem estava aqui? Antes de mim menos, disse ele, e depois de mim. Famílias, promessas, vidas. Cada um deixou algo como garantia. Alguém se sacrificou. Isso ficou. E depois, quando a maré mudou, fomos nós que passamos a cuidar. Cuidar não significa proteger apenas os vivos. Significa manter o que não pode sair, preso, para o bem de todos. Marcela ouviu, com o rosto endurecido. Clara conseguiu ver, por trás do verniz, a dor real. Não era só medo do sobrenatural, era o cansaço de quem carrega segredos pesados. Então por que agora? Insistiu Clara. Por que está aqui hoje? Arthur fechou os olhos por um instante. Quando reabriu, havia cinza na expressão. O selo está falhando, disse ele. Os ruídos aumentaram. Alguns selos foram corroídos pela umidade, outros pelos próprios objetos guardados. E há uma verdade que não podemos mais negar. A casa não só aprisiona menos. Às vezes ela tenta recriar, e recriar é perigoso. Às vezes ela tenta substituir, trocar memórias, fabricar rostos. A porta que trancamos guarda um fragmento. Um fragmento que, se reintegrado, pode reconstituir muito mais do que lembranças. Clara engoliu seco. Pingentes, correntes, fotos. Tudo se mostrava como peças de um quebra-cabeça, que talvez não devesse ser montado. As memórias ali dentro não eram apenas lembranças, pareciam elementos estruturais. E a ideia de reconstituir fazia a cabeça dela girar. E se eu tiver tocado em algo que não devia? Murmurou ela, lembrando dos pingentes que havia encontrado e que entregara a Marcela na versão anterior da história. Aqui ela os guardara, talvez. Mas o efeito era o mesmo. Sensações ao toque que ecoavam na casa. Arthur ficou em silêncio por um longo tempo. Se alguém toca uma lembrança, ela muda o estado do selo, explicou ele. Pode enfraquecê-lo, pode fortalecê-lo. Depende da intenção. Por isso estamos tão cuidadosos. Por isso temos regras. Por isso eu mesmo raramente venho. A menção a intenções deixou Clara inquieta. Ela não sentia a intenção maligna quando tocara no pingente. Sentira apenas curiosidade e medo. Seria isso suficiente para mexer com o lacre?
A incerteza a coroía. Arthur levantou-se devagar, caminhou até o corredor, que levava ao andar de cima, e olhou para a porta trancada, como quem observa uma ferida. Há sinais, disse ele. Ruídos, correntes, pequenas notas que aparecem. Objetos fora do lugar. Podemos consertar, mas para isso preciso que confie em mim e siga ordens. Sem perguntas, sem toques, sem desobediência. Clara contemplou a figura do homem. Havia algo em sua proposta que cheirava a ultimato. Confiar ou ser parte do problema. Ela não sabia se confiava nele, mas sabia que precisava agir com cuidado. Precisava entender. Precisava talvez impedir algo. Algo dentro dela queria correr até a porta e arrancar as travas. Outra parte sabia que aquela ação poderia desencadear algo impossível de parar. Antes que pudesse decidir, um som que vinha do andar de cima quebrou o momento. Um choro baixo, antigo e desafinado, como uma canção de berço rasgada. O som atravessou o piso como se as tábuas tremessem. Arthur cruzou o corredor com passos rápidos, o rosto pálido. Marcela ficou tensa. Clara, por dentro, sentiu a mesma sensação primitiva que teve na primeira noite. Alguém menos, ou algo menos chamava por ela. Não era apenas manipulação da casa. Havia algo que queria ser ouvido. Arthur voltou para o hall, com o rosto mais fechado. Fiquem onde estão, ordenou. E mantenham as portas trancadas. Hoje à noite vamos precisar de vigilância. A casa está com fome de lembranças. E lembranças, quando não são alimentadas, gritam. Quando ele saiu para organizar as pessoas que ajudariam a vigiar, Clara se viu presa em um nó. Havia tanta coisa por explicar, mas tudo vinha junto de avisos e proibições. A verdade parecia uma série de portas trancadas, e no meio delas, aquela porta do quarto que ninguém poderia abrir mantinha, talvez, o preço final da casa. Antes de partir, Arthur se virou para Clara, e algo em seus olhos quebrou o verniz da autoridade. Um resquício de tristeza humana, quase culpa. Se alguma coisa chamar seu nome hoje, disse ele, baixo, lembre-se. Nem todo pedido de socorro é verdadeiro. Nem toda voz que parece humana quer ser salva. E com isso, ele saiu. Clara permaneceu ali, sentindo o chão da casa tremer levemente, como uma respiração que se prepara para um suspiro longo demais. A noite prometia ser o teste mais perigoso, desde que chegara. E no fundo do corredor, a porta trancada parecia pulsar com uma vontade própria, como se soubesse que alguém, agora, a contemplava com olhos atentos. A chuva engrossava lá fora quando Clara sentiu a pressão aumentar no corredor, como se o ar estivesse sendo puxado para dentro do quarto proibido. O retrato queimado caíra no chão, e as marcas expostas atrás dele formavam o mesmo símbolo que ela vira gravado no medalhão do porão. O que antes parecia superstição de aldeões, agora se encaixava como peças de um quebra-cabeça macabro. A mansão não era apenas assombrada, ela estava presa a um pacto antigo, e Clara, sem querer, era a chave final. O sussurro voltou, mais nítido do que nunca, pronunciando seu nome com uma voz que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Clara, abra. O chão vibrou sob seus pés. A porta proibida não apenas pulsava, agora ela resplandecia como metal aquecido. A fechadura estourou sozinha, liberando um estrondo que ecoou por toda a mansão. Clara recuou, mas algo a puxava com força invisível. Não era mais um convite. Era uma ordem. Ela atravessou a entrada antes mesmo de perceber. E o que viu lá dentro fez seu coração quase parar. O quarto não tinha móveis, nem janelas, nem poeira. Era inteiramente revestido de espelhos escuros, cobertos por véus. No centro, um pedestal de pedra exibia o mesmo medalhão que ela encontrara antes. Só que esse brilhava com um tom avermelhado, pulsante. Os véus começaram a se levantar sozinhos, revelando reflexos distorcidos de Clara. Versões dela que não existiam. Uma Clara criança, assustada. Uma Clara mais velha, exausta. E uma Clara com olhos completamente negros.
encarando-a com ódio. Todas as imagens murmuravam algo inaudível, mas sincronizado. Clara sentiu a nuca gelar. Era como se a mansão estivesse mostrando tudo o que ela poderia ter sido. E tudo o que ainda podia se tornar. Ela tentou correr, mas o espelho à sua frente se abriu como água líquida. E a versão de olhos negros avançou um passo para fora. Clara tropeçou, sentindo o corpo paralisar. A outra Clara estendeu a mão, tocando seu rosto com dedos frios, como gelo. Você foi trazida para me libertar, disse a figura. Sua voz igual à de Clara, porém vazia. E, em troca, você fica no meu lugar. As paredes começaram a se fechar, e o medalhão brilhou tão intensamente que Clara precisou fechar os olhos. Quando abriu novamente, estava diante do espelho mas do lado errado. A versão sombria ocupava seu lugar no mundo real. Por trás do vidro, Clara batia com toda força, mas nenhum som escapava. Apenas sua própria respiração abafada ecoava de volta. A versão sombria sorriu, ajeitou o cabelo e saiu do quarto, trancando a porta atrás de si. O espelho voltou a ser sólido. Clara ficou ali, aprisionada, observando sua cópia caminhar livremente pela mansão. O sussurro que antes a chamava agora dizia outra coisa. Num tom satisfeito, o ciclo continua. O quarto mergulhou em escuridão absoluta, e o único vestígio de luz vinha do medalhão, agora preso do lado de fora, pendurado no pescoço da impostora. A porta fechada nunca mais se abriu. Nenhum dos moradores da região soube explicar por que a nova empregada, tão semelhante a Clara, tinha um olhar tão frio e uma postura tão estranha. Mas uma coisa todos confirmavam. À noite, quando o corredor ficava silencioso, era possível ouvir batidas fracas vindas de dentro do quarto trancado. Batidas que nunca paravam. Batidas que pediam ajuda. E a mansão finalmente tinha alguém novo para guardar.